Tudo bem, pessoal? Igreja simples, para mim, são pessoas simples que simplesmente cumprem o chamado de Deus. E para você, igreja simples é? Complete a frase logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, uma nova roda de bate-papo bíblico e simples. Muito bom, pessoal! Estamos aqui de volta mais uma vez para mais uma roda de parola inédita. Encerrando o tema Evangelho Simples, hoje nós vamos falar sobre Igreja Simples. E meninos, nós temos hoje um convidado especial, internacional. Então, primeiro eu quero dar um salve para vocês dois, para depois apresentar o nosso convidado. Salve, Paulinho! Salve! Salve o senhor! Maravilha! Hoje, então, como eu disse para vocês, nós estamos aqui com um convidado muito especial, um convidado internacional. Então, para você que está aí acompanhando o canal dos Paroleiros, no seu trabalho, na sua escola, enquanto você faz a sua caminhada no parque, nós estamos hoje em diversas plataformas, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no YouTube e também agora em áudio pelo Spotify. Quero apresentar para vocês, diretamente de Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos, o nosso amigo Benjamin Reis. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja muito bem-vindo, Ben. Boa noite, aqui estamos uma hora atrás do Brasil, bem, dependendo de onde você está no Brasil, e é um prazer estar aqui juntos com vocês e todos aqueles que nos estão vendo e ouvindo. É um grande privilégio, um grande prazer poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus nos dá a cada um. Eu sou aquele que adere também à filosofia, à ideia do Paulo Freire, que todos nós podemos ser professores e todos nós devemos ser alunos, sempre eternos aprendizes. Isso é muito importante dentro da minha história e da minha experiência. Maravilha. Benjamin, a gente estava aqui dando uma olhada brevemente no seu currículo. Se eu for ler teu currículo inteiro aqui, eu vou demorar mais de 30 minutos, porque olha, que trabalho incrível você tem feito nos últimos anos. Eu tenho olhado aqui que você é missionário já há 45 anos. Queria que você contasse um pouquinho para a gente do teu ministério, quais os países que você já trabalhou, no qual você já fez missões, aonde você está hoje em Charlotte, o que você faz aí? Conta um pouquinho para a gente. Bem, eu vim conhecer a Jesus, ainda que eu, como a maioria dos hispanos, eu havia nascido numa igreja, mas no qual era o cristianismo nominal era mais forte. Quando eu fui ao encontro de Jesus, eu só tinha uns 16 anos de idade. E desde imediatamente eu me apaixonei por Jesus e a palavra. Eu, em 30 dias, li o Novo Testamento, em menos de um ano, li a Bíblia inteira, e eu literalmente fui levado às ruas da cidadezinha onde eu estava morando, no estado de Louisiana, para as ruas, para testemunhar literalmente 45 minutos depois que eu fui convertido. Não falei muito, mas através disso, em questão da simplicidade do qual o podcast, o videocast está fazendo, através destas semanas, eu aprendi que o cristão simplesmente não pode ser cristão dentro de um prédio. Ele precisa ser cristão fora, procurando aqueles que estão perdidos. Bem, isso não quero adentrar muito nisso, porque é para dar um pouco da história da minha vida. Então, o meu nome é espanhol, Benjamin Reyes Santiago. Meus pais, o meu pai e a minha mãe, são porto-riquenhos. Eu nasci em Porto Rico, mas a minha vida é bastante complicada. Assim como a maioria dos seres humanos, e talvez o meu ainda mais, porque eu sou filho de militares. Então, eu nasci em Porto Rico,
9 meses depois, mudamos para Carolina do Sul, estivemos lá 9 meses, Porto Rico 6 meses, Alemanha 3 anos e meio, Califórnia 3 anos, Porto Rico 1 ano, Texas 1 ano, Porto Rico 2 anos, Louisiana 5 anos e meio, isso até os 18 anos de idade. Depois disso, depois de 1973, Deus me deu o privilégio de poder viajar a 47 estados da União Estadunidenses e mais 20 países do mundo por causa do Evangelho. Pregando, ensinando, aprendendo. Fiz os meus estudos teológicos, parte em Texas, outra parte no Paraná, que é de onde você é, Arthur. E depois eu continuei fazendo os meus estudos, especializando-me na área de missiologia, que nada mais, nada menos que antropologia aplicada à área de missões. Tenho sido pastor, co-pastor, ex-ofício da Igreja Central, da Igreja Metodista em Foz do Iguaçu. Depois fui ajudar na plantação da Igreja Metodista no Paraguai, onde eu e a minha esposa ficamos lá 16 anos, ajudando não somente pastorear, fui pastor de uma igreja de paraguaios em Benjamin Acebal, mas também de um grupo indígena, ameríndios, chamado Tobacom. Fui o primeiro pastor de tempo integral. Também fui professor de ensino no Instituto Bíblico, mais tarde o ECD, superintendente distrital, e uma das coisas que eu gosto é evangelizar e ajudar a igreja a crescer. E uma das coisas que a Genesi, a minha esposa, que é natural do Brasil, ela posso explicar um pouquinho? Tem muita gente que pensa que ela é brasileira, mas eu tenho aprendido através dos anos que ela não é. Ela é gaúcha. É uma nacionalidade interna, né? É outra coisa. Então, a minha gauchinha e eu, nós temos, durante as nossas férias, com um grupo de estadunidenses, nós temos ajudado a fortalecer ou plantar igrejas durante uns 15 anos e tivemos a oportunidade de ajudar a plantar aproximadamente 40 igrejas, do qual, estatisticamente, ainda 80% dessas igrejas são viáveis. Além de... trabalhei como missionário no México, no Paraguai, no Brasil. Tenho viajado através de 20 países, não apenas a América do Sul, América Central, América do Norte, mas também a Europa e a Ásia. E uns anos atrás, quando eu estive na Espanha, Deus me deu a oportunidade de ir à África do Norte. Então, a minha paixão é ver a igreja poder crescer e poder compartilhar o que Deus tem me ensinado e tentar colocá-lo dentro da esquadra cultural de cada local. E outra coisa que muitos sabem, dentro do Brasil, especialmente dentro da Igreja Metodista, é que eu gosto muito de pedalar. Aliás, a semana passada eu terminei uma pequena viagem para mim, de 400 quilômetros, mas tenho pedalado dos 20 países que eu conheço, eu tenho pedalado em 10. E eu quero continuar fazendo isso enquanto Deus me dê força. Faço os meus 66 anos, agora em julho, Arthur e Paulo, e esqueci de novo, o Wilson. Finalmente eu consegui sacar. E pretendo celebrar os meus 66 anos de idade fazendo uma pequena viagem de uns 8 a 10 mil quilômetros. Puxa vida. Meninos, vamos tentar fazer uma força aqui para não atrapalhar o Benjamin hoje, porque depois dessa apresentação, eu acho que a gente vai ficar aqui só comendo pipoca e aprendendo com ele. Mais ou menos, viu, Arthur? Porque depois que ele falou que ele andou 400 km de bicicleta, eu queria dar uma base bíblica para isso. Olha lá. Oba, gostei. Eu gostaria. Paulo falando a Timóteo que o exercício físico
Na verdade, Paulinho, o que você falou a Timóteo? Que o exercício físico... É por isso que eu preservo a barriguinha. É por isso que... Então, você que está nos ouvindo, preste muita atenção. Quase sofremos um infarte agora. Não é verdade? Eu acho que eu não andei 400 quilômetros esse mês ainda. Aqui principalmente, né? Que tá todo mundo fechado. Bem, enquanto você falava aí, aquecia meu coração aqui de ouvir tremendamente o testemunho, né? Me lembrei aí de algumas passagens na palavra, eu fiz a brincadeira do exercício físico, porque de fato é algo que a gente, aqui nós três, nós não primamos muito, o Paulinho que o diga. Mas... Daquilo que eu entendo, o Paulo é muito bom em levantamento de peso, de garfo. Verdade. Exatamente. Continuo. Mas quando você conta essa tua trajetória, o que mais impactou enquanto você falava, e aí lembrando um pouco daquilo que, não sei se você é adepto, se você gosta da literatura de T.L. Osborne, quando ele fala muito a respeito de conquistando almas, né? O nosso propósito aqui é falar de uma igreja simples, mas como falar de uma igreja simples se nós não falarmos... Eu gosto muito da literatura de T.L. Osborne, quando ele fala sobre conquistar almas, parece que, lendo esse livro dele, dá a impressão de que todo mundo tem que ser um evangelista, todo mundo tem que operar nesse ofício ministerial, e eu confesso que, lendo esse livro, começa a trazer até um peso na gente aqui, porque muitas vezes nós estamos dentro de quatro paredes, dentro da igreja, quando a palavra igreja, na verdade, ela significa para fora. Uhum. E aí você começou falando algo de uma forma tremenda. Como foi para você? Como foi esse teu desabrochar, onde você chegou e falou o seguinte: pô, esse é meu chamado, é isso que eu preciso fazer, não posso ficar dentro das quatro paredes, né? Lembrando, né, o conceito eclésia é para fora, é sair para fora, é você não ficar dentro daquelas quatro paredes, naquela liturgia, né? Nós fizemos a brincadeira do reverendo aqui antes, mas como foi isso? E como que arde ainda no teu coração? Faço essa pergunta com muito temor no coração, pela literatura que eu li, onde T.L. Osborne fala assim: é necessário que todos vão às praças, que todos saiam e façam isso, porque os perdidos estão aí, né? Como que foi isso? Como que ter esse engajamento, esse chamado belíssimo na vida? Em primeiro lugar, Wilson, eu preciso definir a palavra evangelista. Porque quando nós pensamos naquilo que T.L. Osborne, que foi um evangelista do século XX, e especialmente de renome em África, por causa da sua palavra e o uso que Deus fez dele através de milagres, ele teve campanhas de milhares de pessoas na África. E quando nós pensamos que o trabalho que ele fazia era um trabalho evangelístico, e a definição que ele aparentemente dá ao trabalho do evangelista é aquele que sai do seu lugar e monta uma barraca, uma carpa, ou um lugar onde ele tenta reunir, vai nas praças. Mas quando nós vamos a uma definição mais simples, e para isso, deixa eu abrir um parênteses. A igreja tem 3 definições, e as 3 parecem que se contradizem, mas que temos que lembrar que toda teologia, ao meu ver, teologia boa, na verdade, mantém verdades que se opõem em tensão, no qual nós podemos mantê-las abraçadas. Quero enfatizar isso de novo. Com uma boa teologia, muitas vezes segura ideias que estão em aparente oposição, as mantém em tensão e as mantém juntas. Isso é uma característica da teologia oriental e da filosofia oriental. O ocidental tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. Então, a igreja,
se nós vemos a igreja dentro do contexto judaico, nós podemos dizer que a igreja era como um sinédrio. Era um grupo chamado para estar juntos, para poder ser fortalecidos. Nós podemos dizer que isso apoia a instituição. Mas temos que lembrar que, que onde não existe instituição, terá que existir para dar norte a muitas coisas. Porque somos seres humanos e precisamos uma certa direção. Mas isso não é o tudo. Porque também a eclésia significa aquele que saiu, mas saiu para um trabalho, mas também saiu do pecado para a santidade. Então, ainda que é uma palavra, ela tem duas formas de pensar de eclésia, de sair. Sair do profano, não digo secular, porque na Bíblia não existe o sacro e secular. Tudo é sacro, desde que não seja profano. Tá? Isso é sumamente importante. Tudo que nós fazemos é uma conquista do século XVI do Lutero. Tudo que nós fazemos em nome de Jesus, segundo Colossenses 3:23, deve ser feito como se fosse para o nosso Senhor Jesus. Então, tudo que nós fazemos é sacro. Tudo que nós fazemos. E deveria ser feito a melhor coisa. Então, como foi que eu cheguei a esse chamado especial? Na verdade, não foi um chamado especial, porque uma das coisas que em Atos 1:8 diz que nós devemos esperar para receber poder do Altíssimo para ser testemunhas. Em Mateus 28, diz que nós devemos pregar o Evangelho, o ID de Deus. Eu, durante muitos anos, eu pensava que ir era um imperativo, mas não é testemunhar é o imperativo. E a tradução desse versículo, em Mateus 28, a melhor tradução é: segundo vamos, sereis meu testemunho. Segundo vamos. Isso quer dizer que em tudo aquilo que nós fazemos é sacro e onde todos os lugares que vamos, testemunhamos. Tá. Então, dando esse transfundo, olha o que aconteceu. Eu era sacristão numa igreja, eu era muito ativo, mas tinha no meu coração um desejo de conhecer a Jesus. Eu sabia que a minha vida não estava onde deveria estar, por causa da minha rebeldia contra os meus pais, a rebeldia do final dos anos 60, começo dos 71. Fazia parte disso ainda que eu era novatinho, era pequenininho, ainda molhado atrás das orelhas. Mas era a minha praia, era aquilo que eu queria fazer. Mas eu sabia que alguma coisa em mim estava errada. E eu pensava que era muito tarde, que a única forma de eu ser diferente teria sido se eu pudesse viver no tempo de Jesus e andar com ele. Para Natal, vi um amigo meu que fazia 2 anos que eu não via. Ele havia transformado a sua vida e eu queria saber o porquê. E eu estava trabalhando normalmente se chama de asilo de idosos, né? E ele me deu uma carona para casa. Eu estava de bicicleta. Colocamos a bicicleta na caçamba da caminhonete, ele me levou em casa. Quando eu entrei, começamos a falar das coisas que nós falávamos antes. De escola, de música, das meninas, não necessariamente nessa ordem, mas era essa a conversa. E ele me escutava, falava, mas o interessante é que ele queria falar de Jesus, e da forma que ele falava de Jesus, poxa, parecia que ele havia acordado naquela manhã e havia tido uma conversa com o próprio.
Isso despertou uma curiosidade muito grande. Me convidou para a igreja quarta-feira, eu pedi licença para as minhas autoridades espirituais e também aos meus pais, se eu podia fazer isso. Recebi, fui lá, me assustei. Foi a primeira vez que eu lembro ter ido numa igreja protestante. Gostei da música, gostei da pregação. Foi sumamente interessante, bem diferente, mas me assustou, porque era uma igreja pentecostal. E eu, para dizer a verdade, eu queria fazer uma nova porta para eles. Eles só tinham que me indicar onde eles queriam essa porta, porque eu ia quebrar a parede e me sumir. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que eles não estavam brincando, que não era uma coisa, uma encenação que eles estavam fazendo para mim. Me convidaram depois para uma reunião de jovens, que era na sexta-feira à noite, e eu quis ir. E aí foi o meu grande erro, entre aspas. Eu lembro muito bem que o meu amigo estava tocando o piano e, de repente, eu não sei como, eu estava no altar dessa pequena igrejinha. E eu lembro até hoje a minha oração, porque não foi uma oração programada, como nós ouvimos muito durante uma campanha, mas eles haviam explicado o que é um relacionamento com Jesus, e as minhas palavras foram as seguintes: Deus, eu não sei se você existe da forma que eles estão dizendo. Não, o meu problema não era a existência de Deus, mas a existência dele da forma que eles estão dizendo. De forma particular, não apenas o Deus da história, o Deus do passado, mas o Deus do presente. O fazedor de histórias através da nossa vida. Esse tipo de Deus eu nunca havia ouvido. Então, por isso eu disse: Deus, eu não sei se você existe da forma que eles estão dizendo. Mas se tu existes desta forma, vem e faça de mim aquilo que tu queres. Gente, naquele momento eu tive um encontro com Deus. Eu senti como uma tonelada de tijolos haviam sido levantados dos meus ombros. Eu não vi nenhuma imagem. Eu não ouvi uma voz. Não ouvi trovão, não vi relâmpago. Mas eu sabia que alguma coisa havia acontecido em mim. Literalmente, 45 minutos depois, porque os jovens estavam aprendendo como testemunhar das suas vidas na rua, eles me convidaram e eu disse: eu vou também. E eu estava com duas pessoas que para mim eram velhos, eles tinham 22, 23, 24 anos de idade no máximo. E nós fomos para o lado errado da cidade, onde tinha boates, bares, coisas assim, para distribuir folhetos, coisas assim. E lembrem-se, isso foi em 71. Eu estava de calça de veludo, boca de sino, camisa sem gola, camisa de manga comprida, desbotado, sandálias meio assim, como dizem em hebreu, sandalim tanado, assim, sandálias de Jesus. E eu, como um bobinho, 16 anos, eu estava escutando, vendo eles. Eles não passavam folheto apenas, eles falavam com as pessoas sobre Jesus. E depois davam o folheto, explicavam o folheto e diziam: olha, esse é o endereço da nossa igreja. Então não era apenas jogar confete, era tentar criar um relacionamento, um vínculo de amor com os indivíduos. De repente, chega um amigo meu que eles abordam.
o meu vizinho, com o qual eu jocosamente digo que eu bebia a espuma com ele, né? A espuminha da cerveja. E ele me olhou como meio assustado, como, o que você está fazendo com estes malucos? E ouvindo eles falarem, eu senti alguma coisa borbulhar dentro de mim, que eu precisava falar do meu encontro. E, gente, vocês vão rir de mim, porque eu vou usar palavras, vou traduzir do inglês para o português da mesma forma que se falava naquele tempo. Eu falei, Randy, e o nome dele era Randy, cara, você precisa experimentar essa viagem. É a melhor viagem que eu já fiz, que eu já tomei. E o Randy, ele diz, obrigado, e ó. Ele não falou isso, mas eu posso imaginar que ele estava pensando isso, pé para que te quero. Agora, o que eu fiz foi testemunhar palavras que em algumas igrejas seriam palavras chulas, ou talvez, não sei, talvez um pouco ofensivas, mas na minha simplicidade, eu estava sendo discipulado que eu tinha que falar daquilo que havia acontecido na minha vida. E Deus, através do seu Espírito Santo, testemunhou dentro do meu ser que esse era o momento. E as palavras não eram teológicas, as palavras não eram bíblicas, mas as palavras eram experienciais. Palavras que eu havia experimentado apenas uma hora e meia antes. E desse momento em diante, eu aprendi a simplicidade de usar qualquer tema para falar de Jesus. Seja os problemas, seja as bênçãos, seja a chuva, seja o vento, seja a política, sempre tem uma forma, se você escuta a pessoa, e isso é a chave. O bom pastor, o bom psicólogo, o bom advogado, né, Wilson? Ele tem que ouvir muito e ouvir bem, para poder saber qual é a necessidade do indivíduo. Olha, tem sido 46 anos de aventura, e eu posso dizer que em todas as viagens de bicicleta eu tenho dado testemunho para pessoas, tenho orado por pessoas, tenho trazido, não em todas, mas em muitas, trazido pessoas aos pés de Jesus. Benjamin, você lembrou, né, do Mateus 28:20, Mateus 28:19, na verdade, né? Isso. Quando a palavra traz o ide, fazei discípulos, né? E você colocou bem a ideia do verbo principal ser o fazer discípulos. Né? Uhum. No entanto, esse verbo principal, ele é apoiado em três, na língua grega, né, particípios subordinados. Né? O indo, ou enquanto você vai, né? Isso. Enquanto você colocou. Uhum. O ensinar e o batizar. Né? São três orientações acerca do como fazer discípulos. O que torna o nosso trabalho muito simples, às vezes muito mais simples do que a própria igreja estabelece, né? Uma metodologia de igreja simples, ela vai voltar, quem sabe, a essa origem, a esse desenho original estabelecido por Jesus. Você falou um negócio, Benjamin, que só confirma uma tese que eu tenho muito firme no meu coração. Eu costumo dizer, às vezes pregando para a minha igreja, às vezes em treinamentos missionários, já tivemos a honra de ministrar treinamento missionário junto, né? Eu e você. Mas eu costumo dizer o seguinte: todo cristão convertido já tem uma grande e poderosa pregação preparada.
Sim. É só ele contar o que Jesus fez com ele. É só contar isso. Paulo, né? o interessante, pegando esse bonde, que as pregações de Paulo eram super simples, usando a palavra-chave, né? Era basicamente 3 coisas. Como era a vida dele antes de conhecer a Jesus, como conheceu a Jesus e qual é a diferença da vida dele atual. Super simples. Não precisa Todo de mundo mais. Pode fazer isso. Todos podem. Não e outra coisa, Paulo, nesse Mateus 28, 19, nós temos ide, fazer discípulos, batizando e ensinando todas as coisas que eu tenho ensinado. Agora, dentro dessas 4 coisas, eu sei que eu não estou querendo ensinar a padre a rezar missa, não. Mas onde está a conversão? No indo, onde né? está é no a transformação, né? nesse versículo, nesse processo? Onde existe? Eu acho que a palavra processo já determina, né? É no processo. Eu entreguei o ouro. Que isso? Você deixou fácil. Você deixou fácil. Porque a verdade é que nós pensamos que o discipulado começa depois que a pessoa teve um encontro com Jesus. Mas Jesus está dizendo, né, que o discipulado é segundo você anda com o indivíduo, segundo você anda na vida. Onde acontece como Enoque, onde ele andava com Deus e um dia Deus disse, olha, estamos mais perto da minha casa que a sua, então vem para a minha. Boa. Excelente. Boa. Eu gosto de um trecho desse texto, Paulinho, só me permite. Eu sempre, uma vez, escutei uma pregação sobre o id como indo, né? E eu, praticamente, adotei essa tradução, vamos dizer assim, né? Indo. E eu gosto muito de uma forma como esse texto fala de um papel importante da igreja e muitas vezes é negligenciado, né? Que o indo significa alcançando. Então, acho que um dos principais pilares, que a gente pode dizer assim, de uma igreja simples, é uma igreja que alcança outras pessoas. E uma igreja jamais vai poder alcançar outras pessoas fechada dentro de 4 paredes. Uhum. Né? Não tem como a gente alcançar outras pessoas trancado aqui dentro do nosso mundinho, vivendo só o arroz com feijão aqui, né? Não, a gente tem que ir alcançando, né, as pessoas. Eu gosto muito de um slogan de uma igreja aqui de Curitiba, que eu congreguei lá por alguns anos, e ele falava a seguinte coisa, alcançados para alcançar. Então você percebe que é uma coisa progressiva, né? A gente foi alcançado por alguém que também foi alcançado e que decidiu sair da sua zona de conforto e ir alcançando outras pessoas. E o ciclo continua, né? Porque eu fui alcançado, eu vou lá e alcanço outras pessoas. Acho que esse já é um grande pilar aqui da Igreja Simples, né? Acho que vocês trouxeram bem esses 4 pilares, né? Que é ide, né? O alcançar, ensinar, batizar e fazer discípulos. Eu acrescentaria uma quarta, um quinto, né? Partindo da passagem de Mateus 16, que é a primeira vez que eu vejo Jesus se referindo à igreja, né? Quando ele pergunta para os discípulos assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Uhum. Né? E aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, Deus vivo. Ele fala assim, não foi nem carne nem sangue que te revelou, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Então, para mim, o quinto pilar de uma igreja simples é uma igreja que glorifica a Deus, né? Glorifica a Cristo. É importante a gente também, acho que, pontuar isso, né? Arthur, tudo isso que você está dizendo, eu concordo e aplauso. Agora, a pergunta que eu faço em tudo isso, em primeiro lugar, se a meta é alcançar, então uma pessoa não é evangelizada, a não ser que foi ganha para Jesus. Eu acho que não é isso.
eu acho que o evangelizar é trazer o evangelho de uma forma tão singela e tão simples, onde a pessoa aceita ou rejeita, sabendo o que está fazendo. Paulo, quando falou, e não lembro quem foi, mas o romano, pouco antes, o governador romano, pouco antes dele apelar a César, ele disse: eu sinto que você está me querendo converter. Mas vamos falar sobre isso um pouco mais depois, porque ele estava querendo uma... Agripa. Foi Agripa? Por pouco não me persuades a tornar-me um cristão, não é? Exatamente. Mas a verdade, ele entendia o que Paulo estava fazendo. Ele entendia a apologia, a defesa que Paulo estava fazendo, e ele não podia negar. Mas ainda assim negou, sabendo que o que Paulo estava dizendo era verdade, porque ele foi também partícipe, ou estava vivendo naquela área, e naquele momento em que aconteceram os fatos. O que, de certa forma, né, bem, ensejaria um grande custo para ele, né? Ele deveria se despir, não é verdade? Porque quando ele fala assim, pelas tuas palavras, por pouco. Eu lembro que até quando eu estava... Eu e o Arthur, nós somos contemporâneos da igreja que a gente converteu o Paulinho, aquilo que a gente estava falando antes, na igreja metodista, e eu lembro de uma pregação de um pastor que ele falava exatamente esse texto, que por pouco, e ele cita uma pregação de Wesley, né, também nesse sentido, sim, por pouco você quase me converteu. E é nesse ponto aí, bem, que me chama muito a atenção, porque você tocou num ponto que existe uma responsabilidade daquele que está buscando o evangelismo, ou seja, aquele que está evangelizando, como para aquele que está recebendo. E eu gosto muito de uma brincadeira que o Arthur faz, certa vez numa parola, a gente comentou aqui, que ele disse que ele virou para uma determinada pessoa e falou assim: eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te passar. Eu vou te dar essa dica aí, bem, talvez você possa utilizar no seu evangelismo. Você pode dizer assim para uma pessoa: eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te falar. E aí a boa como que é, Arthur, que você fala? A notícia boa é que é a seguinte coisa: você estava afastado de Deus por conta do pecado, mas Jesus veio para te resgatar, e Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância, né? E aí a pessoa fala assim: puxa, isso é maravilhoso, qual a notícia ruim? Notícia ruim é que agora você não é mais ignorante, vai ter que tomar uma decisão. É isso aí. Mas fora de brincadeira, pegando essa brincadeira aqui, existe uma responsabilidade muito grande, não bem? Porque quando você pega o apóstolo Paulo, certa vez, ele ministrando para os judeus o recusam, ele sacode a sua roupa, né, as suas vestes, e fala assim: irei para os gentios. Isso é muito forte, né? Creio que no dia de hoje a gente não conseguiria fazer dessa forma, até por aquilo que a gente estava conversando antes da gente entrar aqui, quando muitas vezes nós, na nossa liturgia, na nossa religiosidade, eu também me identifico quando você fala um pouco do teu background aí, né, de onde você veio e tal, quando a gente tem uma teologia tão formatada dentro de nós. Tem uma história de um pastor na minha igreja que um rapaz se converteu, mas ele continuava fumando. E as pessoas na igreja viravam para ele e falavam assim: mas pastor, você tem que ir lá e falar para ele tem que parar de fumar, ele tem que parar de fumar. E esse pastor de púlpito, ele deu uma ordem que ninguém devia falar com aquele irmão que era para parar de fumar. Até que chegou um determinado momento que ele chegou e falou: rapaz, eu tenho que parar de fumar. E ele parou de fumar. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha algumas superstições que eu trouxe, né, da doutrina que eu praticava. E nesse contexto, uma moça um dia virou, que participou do meu evangelismo e da minha evangelização, e ela falou assim:
meu, você tem que entender que eu tô orando pela tua vida. E um dia eu joguei fora tudo que estava dentro do meu bolso. Era uma coisa tão maluca, bem, que eu carregava um alho dentro do meu bolso. Olha que coisa maluca. Contra os vampiros? Deve ser. E você sabe que dentro disso, essa mulher foi tão sábia que ela falava assim, eu só estava orando, esperando que isso acontecesse. E muitas vezes nós, na nossa religiosidade, a gente quer inculcar na cabeça da pessoa, e se a pessoa não entrar, a gente quer rachar a cabeça dela. Dentro desse contexto todo de uma igreja simples, onde nós estamos, e na realidade que nós estamos hoje, bem, a pergunta que eu faço para você é assim, como no dia de hoje, onde nós temos, sabe, tanta informação, o apóstolo Paulo fala lá aos Coríntios, né, são tantas vozes chegando até nós. Como que nós podemos chegar e alcançar o coração de uma pessoa onde hoje nós vemos pessoas tão abandonadas, tão largadas e tão carentes, gritando, esperneando, né? Se eu não me engano, acho que foi com o Paulinho essa experiência, que uma pessoa virou para ele, cutucou no ombro dele e falou assim, você pode falar de Deus para mim? Não sei se foi com o Paulinho que aconteceu isso. Uau. Como que nós podemos fazer um negócio desse? Porque, de fato, a geração, ela grita pela manifestação dos filhos de Deus. Uhum. Wilson, uma das coisas, um grande missiólogo chamado Eugene Nida, e vou citar ele de forma parafraseada, ele disse que a maioria das pessoas comuns não tem problema com a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. O maior problema é o mensageiro. Esse é o grande problema. Junto com isso, eu aprendi a frase que nós precisamos levar o Evangelho despido. Agora, quando falo despido, não é nós que saímos nus e crus, mas o Evangelho precisa ser despido da nossa cultura, despido da nossa cultura eclesiástica denominacional, para poder levar o Evangelho de uma forma singela e simples que as pessoas possam entender. E dentro dessa simplicidade, eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, neste momento, não se canse de ouvir a palavra sendo repetida simples e simplicidade. Porque a palavra de Deus tem muito a ver com isso. Mas o maior problema é que nós queremos que as pessoas se modifiquem. É dizer, tomem um banho para poder entrar no chuveiro. Quando Jesus, a única coisa que ele quer é que você venha do jeito que você está, com toda a tua sujeira. E deixar que ele tire as coisas que desagradam. E as coisas que desagradam a ele na sua vida, talvez não sejam as mesmas coisas que me desagradam a mim, como eclesiástico, como membro da igreja. Eu vou dar 2 exemplos. Um deles, o príncipe do púlpito, esqueci o nome dele agora. É presbiteriano em inglês. Spurgeon. Charles Spurgeon. Uma das coisas, Deus usou aquele homem de forma grandiosa. As mensagens dele são lindíssimas. Tinha uma vida exemplar. Mas uma das coisas que ele faz, se ele fizesse isso na minha igreja metodista, ou a igreja batista, ou qualquer igreja no Brasil, seria expulso. Esse grande homem de Deus, ele muitas vezes, ao subir no púlpito, tirava o charuto da boca, colocava em cima do púlpito,
pregava a mensagem, pessoas vinham aos pés de Cristo e depois ele terminar, pegava o charuto, enfiava na boca e voltava para casa. O único versículo que eu encontro é em 1 Coríntios e talvez em 2, que diz que o nosso corpo é o templo de Deus e que nós devemos cuidar dele. E nós pensamos nessas coisas que são muito na cara, muito no olho. Mas quando eu vou na churrascaria, gente, eu gosto de picanha. Gosto de picanha mal passada, com aquela crusta que o fogo deu uma chapiscada, mas por dentro ainda está bem vermelhinha. Aleluia! Barbaridade! Tem glória maior que essa? Não. Eu gosto demais. Só o churrasco na casa do Paulinho, viu, bem? Agora, depois ele pode contar a história de uma costela profética aí. E olha, mas quantos pedaços de picanha eu preciso para manter meu corpo? Uma fatia? 2? Não, eu acho que com 10 eu vou ficar satisfeito. Mas isso está muito cerca a gula. Agora, eu estava no aeroporto de São Paulo, escutando 2 senhorinas falando, e dizendo, e eram crentes, e elas estavam dizendo, nossa, o pastor que pregou na nossa igreja este domingo foi muito bom, mas deu para ver que ele não tinha unção do Espírito Santo, porque tudo que ele estava falando, ele estava lendo. Nossa, se aquilo tivesse saído do coração dele, debaixo da unção do Espírito Santo, mas que impacto teria? E eu escutando, e pouco antes do nosso avião sendo chamado, eu me aproximei, me apresentei, e disse, eu peço desculpa, mas eu não tinha outra forma mais que ouvir daquilo que as senhoras estão falando. Eu queria apenas contar uma pequena história que é chamado o Grande Despertar, um movimento de avivamento que aconteceu nos Estados Unidos no século XVIII, no final do século XVII, no começo do XVIII. E havia um pastor chamado Jonathan Edwards. E ele escreveu, nós temos a mensagem dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse homem era tão miope que ele tinha que ter 2 velas bem pertinho do rosto dele, e ele pegava e colocava o que ele escreveu bem perto das narinhas dele, e lia a mensagem. Mas era tão ungido e tão forte que as pessoas literalmente abraçavam as colunas da igreja, gritando a Deus, porque eles tinham medo que o inferno se ia abrir debaixo dos pés deles e engoli-los vivos. Sentimento que estavam sendo tragados pelo inferno. Exatamente. E aí eu terminei, não falei mais. E as 2 senhoras se olharam uma a outra e disseram, poxa, obrigado, pastor. Obrigado por esse exemplo. Porque a unção não está na gravata. A unção não está no volume da voz. A autoridade está na unção, e a unção vem de diferentes formas. Então, a simplicidade do Evangelho nos leva a experimentar coisas que talvez em outro momento nós não faríamos, porque não é, entre aspas, sacro. Viu, senhor? Não sei se isso respondeu a tua pergunta, ou se foi prolixa demais, mas eu lembrei desses 2 exemplos. Sabe bem, você sabe que a gente tem um cronômetro aqui, né? E olhando para ele aqui, eu estou pensando seriamente numa coisa aqui. Sabe, Arthur, eu acho que a gente deveria ter uma segunda ou uma terceira com o bem, porque
de verdade, até agora, assim, não estou desmerecendo as outras parolas que nós tivemos, que foram tremendas que nós tivemos, mas essa daqui, ela tá de uma forma que é como se a gente tivesse, olha, sem palavras, assim, sabe? Tremendo mesmo, não é para engordar o teu coração, bem longe disso, mas a gente vê, é possível tocar nessa simplicidade. Então, assim, se você quiser fazer o apelo, a gente já pode aceitar Jesus aqui, viu? Amém. Mas como bom metodista, vou ter que levantar a oferta também. Usando as próprias palavras do bem, há uma graça hoje aqui na parola que é palpável. Não sei se vocês notam isso, mas para mim aqui é palpável. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Você falou exatamente o que estava no meu coração. É palpável. Amém. Agora, olha só. Eu estava pensando aqui, gente. Eu conheço Ben já há algum tempo. Lá de um seminário da Mission Society, Ben, em Campo Grande, 2010. Lá nós nos conhecemos. Sim. Setembro de 2010. E ali a gente começou os nossos contatos e a nossa aproximação. E eu fico pensando, né? Eu me lembro de uma mensagem que me impactou demais naquele seminário. Falava, Deus é um Deus missionário, a Bíblia é um livro missionário, e Jesus, né, é missionário, a igreja é um corpo missionário, enfim. Tudo, eu repito aquilo que eu falei lá no início, é tudo tão simples. E a gente percebe a igreja, na sua história, vivenciando ciclos de comprometimento com a missão, e às vezes esse sobe e desce, né, um total desmazelo à missão. Eu estou lendo um livro, né, eu creio que você conheça, A Propaganda da Leitura, Arthur, A Trelice e a Videira, do Colin Sim. Marshall e Tony Payne, né, a mentalidade de discipulado que muda tudo. E eles fazem uma citação que me deixou muito intrigado. Uma citação de um jovem evangelista chamado William Carey, lá do século XVIII, do final do século XVIII, 1790, mais ou menos. Ele publicou um livro que se chama Uma Inquirição sobre as obrigações dos cristãos usarem meios para a conversão de pagãos. E a defesa daquele livro era justamente para tentar convencer os cristãos do final do século XVIII, então nós estamos no período pós-reforma, né? Tentar convencer os cristãos do final do século XVIII de que Mateus 28, 19 não havia se consumado nos discípulos lá atrás, nos apóstolos lá atrás, mas que era uma missão para a igreja de hoje. Tem umas coisas super interessantes sobre o William Carey. Ele é o pai das missões modernas, ele foi metodista, por causa que a igreja metodista não queria fazer missões, se tornou batista. E ainda os batistas disseram para ele, se Deus precisa de nós, ele nos chama, mas Deus tem tudo sob controle. Basicamente foi isso. Agora, olha que absurdo, né? Como eu ia dizendo, isso o livro registra também, o pai das missões modernas. Mas olha que absurdo ter que provar para discípulos de Cristo, né? E montar toda uma teologia sistemática, né? Dizendo, olha, se a ordem era para aqueles homens que estavam na condição de discípulos, essa ordem é para todos os discípulos. Ter que provar para os discípulos de Cristo a necessidade de fazer missões. O que me dói, Ben, e eu creio que doa no coração de Deus, é que, quem sabe, a igreja dos nossos dias, ela vive algo meio parecido com aquilo que, na época de William Carey, precisou ser trabalhado de uma forma tão intensa, né? A igreja entender que o fazer discípulos, que o pregar o evangelho é uma responsabilidade nossa e do hoje, né? Sim. Paulo, então, posso aproveitar esse gancho? Claro! Eu não sei quanto tempo nós temos ainda antes do próximo break, mas a pergunta que eu tenho, dentro disso que você falou, uma igreja desobediente a Deus pode prosperar?
Eu não vou responder porque eu sei a resposta. Obrigado. A maioria das pessoas, ao ouvir essa pergunta, diriam um redondo não. E eu digo que sim. A igreja primitiva, ela nasceu mais ou menos no ano 30, né? E recebeu um mandato de Jesus em Atos 1:8, de que seriam testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Hoje em dia, nós temos a palavra missional, que está na ponta da língua da maioria das pessoas dentro do Brasil. E eu acho isso muito bom, eu acho isso interessante, mas que ainda, dentro do missional, missões transculturais não é uma coisa aparente. Aliás, eu já ouvi, pelo menos um pastor que falou isso, se nós teologicamente cremos que nós fazemos parte do corpo universal, o corpo de Cristo universal, e se tem parte desse corpo que faz missões, e eu não estou fazendo missões, então eu, como fazendo parte do corpo, eu faço missões. Só que dentro daquilo que nós estivemos falando, de Mateus 28:19, nós entendemos que esse chamado foi para todos, assim como William Carey falou. E não é para instituição, mas é para um indivíduo, segundo vocês vão. Ser-me-eis. Imperativo. Testemunhas. Farão discípulos. Agora, tem uma coisa. Vamos olhar a igreja primitiva de uma forma rápida. Eu tenho algumas anotações aqui. Em Atos 2:41, houve 2.000 convertidos. Mas não vamos falar muito sobre eles, porque eles vieram para a festa da Páscoa e eles voltaram para seus países e aí a igreja se expandiu. Mas em Atos 4, capítulo 4, versículo 4, diz que 5.000 homens se convertiram. Não se contavam as mulheres, não se contavam as crianças, mas vamos dizer que a metade eram casados e a metade desses tinham um filho. Isso quer dizer que mais ou menos 7.500 tinha mais ou menos 8.000 pessoas que aderiram à igreja. Em Atos 3:4, nós vemos que era uma igreja pentecostal, eles criam em milagres. O homem coxo foi levantado, prata nem ouro temos, mas aquilo que nós temos, te damos em nome de Jesus, levantai-vos e ande. E pegaram ele pela mão, levantaram e ele saiu, saltando e regozijando em nome de Jesus. Era uma igreja que fervorosa na oração. Não era uma igreja que você tinha que ensinar como orar, você não tinha que mendigar para que eles viessem para a oração. Em Atos 4, 29 ao 31, diz que o local onde eles estavam se chacoalhou, se estremeceu quando a igreja pedia ousadia para pregar. Tiago e Pedro vieram porque eles foram, depois de ser usados por Deus para curar o coxo, eles foram pelas autoridades, disseram, não preguem mais. E eles falaram isso para a igreja dobrou, fincou o joelho e diz, Deus, nos dê ousadia para pregar, não para, oh meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Mas eles pediram ousadia. E naquele momento o lugar se estremeceu, se chacoalhou através das orações. Quando Pedro foi colocado na cadeia, em Atos 12, no versículo 5, eles oraram sem cessar. Agora, o interessante é que quando a mulher foi na porta de onde eles estavam, e viu que era Pedro, em vez de deixar ele entrar, fechou a porta no espanto, foi lá para dentro, olha, o Pedro está lá fora, e a igreja disse, não pode ser. Deus, olha, nós dizemos, nós não faríamos isso.
Que nada. Faríamos e fazemos. Deus responde tanta oração e a gente nem reconhece que Deus está fazendo. Também disse em Atos 5:2, aliás, 5:42, que eles iam no templo, nas casas, ensinando de casa em casa. E também que em Atos 6:7, houve evangelização em todo Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém foi evangelizada. Diz que eles ouviram o evangelho e muitos sacerdotes obedientes à fé. Autoridades eclesiásticas, políticas se entregaram a Jesus. E, além disso, era uma igreja cuja teologia, a sua ortopraxia, era de justiça social. Não necessariamente da forma que nós entendemos isso hoje, ou da forma que se prega isso, seja pelos questão dentro ou fora da igreja, mas eles faziam na prática. Eles formaram um grupo de diáconos que distribuíam roupa, comida, dinheiro para as viúvas, os órfãos, os desamparados. Eles cuidavam dessas pessoas. Nossa! Quem não ia querer uma igreja dessa? Eu digo, foi a primeira mega igreja. A sua membresia era, ao mínimo, 5.000 pessoas. Uma igreja com diáconos fervorosos, um grupo de pessoas que sabiam orar, que criam em milagres, que eram ousados. Nossa, que igreja! É a igreja que todo pastor queria, mas era uma igreja desobediente. Crescente e desobediente, né? Crescente, poderosa, ungida e desobediente. Por que desobediente? Porque a igreja nasceu no ano 30 da nossa era, no momento que caiu o Espírito Santo. 7 anos depois veio a perseguição sobre a igreja, e toda a igreja foi esparcida, menos quem? Os apóstolos. Existem razões, existem ideias do porquê eles não saíram e tudo mais, mas este não é um momento para falar disso. E o versículo seguinte disse que a igreja foi esparcida para onde? Para a Judeia e Samaria. Demorou 7 anos para eles fazerem o que Jesus ordenou. Porque Atos 1:8 no imperativo é um mandamento. É uma ordem. Aliás, isto não é uma expressão original minha, mas nós temos o grande mandamento, temos a grande comissão e temos a grande omissão. E a igreja que não cumpre com o grande mandamento de Atos 1:8 pode sofrer as consequências de Atos 8:1. Pode, não estou dizendo que é garantido. Mas a igreja estava fazendo muito bem o seu trabalho em Jerusalém, mas não estava saindo para fazer o mandamento de Jesus. E Deus permitiu que chegasse perseguição para a igreja tomar o próximo passo. Mas ainda assim, não foi até em Antioquia do norte, lá da Síria, entre um grupo de gentios, que pela primeira vez a igreja cumpriu Atos 1:8 e saiu para os confins. E isso foi no ano 50. Demorou 20 anos. 20 anos. Agora, a nossa igreja metodista
Foi estabelecido em 1867. E nós oficialmente, porque temos enviado extraoficialmente igrejas locais missionários. E temos enviado pastores. Mas durante os 150 anos de existência, aproximadamente 150 anos de existência da Igreja Metodista do Brasil, ou IMB, a Igreja Metodista até agora não enviou oficialmente nenhum missionário leigo para fazer missões. Mas a Igreja Assembleia de Deus, quando chegou aqui em 1911, enviou o seu primeiro missionário em 1913, 2 anos depois. A Igreja Batista do Sul, a Igreja da Conferência, não sei qual é o nome, mas é a regular, né? Ela chegou no Brasil em 1896, se não me engano, e já formou, em menos de 10 anos, a agência missionária, treinou e enviou, em menos de 15 anos da sua existência no Brasil, os seus primeiros missionários para fora do Brasil. A igreja missional está fazendo o trabalho bom em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, que para mim os samaritanos são as tribos urbanas que ninguém, entre aspas, quer trabalhar, na área de justiça social e tudo mais, evangelismo e tudo, mas esquecemos de 2 bilhões de pessoas que ainda estão para ouvir o evangelho de uma forma do qual eles possam entender para aceitar ou rejeitar. E nós podemos dizer, mas podemos usar a internet, podemos usar televisão, podemos usar a rádio, e eu respondo desta forma. Meus queridos, todos que me estão vendo e ouvindo neste momento, Deus Todo-Poderoso, Ele não precisava enviar Jesus. Ele poderia ter formado um outro plano, porque Ele é Deus. Porque Ele, sabendo que se Ele enviasse a Jesus, tudo que Ele ia sofrer, ainda o fez, eu acho que a chave em tudo isso que nós temos que entender é que o evangelho é relacional. 80% das pessoas que vêm conhecer a Jesus, 49% em primeiro lugar, é através de parentes. E os outros 29% são através de amigos ou conhecidos. João 20, 21 é a base ministerial de todo crente. Jesus disse, paz seja convosco. Assim como Deus me enviou, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós podemos entrar no que é jocosamente chamado de tubo sagrado de alumínio, que comumente é chamado de avião, e chegar numa terra desconhecida. Mas os últimos 2 metros para falar com uma pessoa, nós temos que usar os nossos pés. A encarnação do Evangelho acontece cada vez que o Evangelho é levado. É muito gostoso ver todos vocês, mas como eu poderia dar um abraço? Eu não posso através da internet. Eu não posso sentir a alegria nem as dores que vocês estão tendo. Essa coisa bem brasileira de olhos no olhos, pele na pele, não é apenas brasileiro. Todo ser humano necessita disso. E o Evangelho se encaixa plenamente nisso. Uma igreja pode ser abençoada, pode crescer dentro da sua desobediência? Biblicamente, eu preciso dizer que sim. Mas ela terá que dar contas àquilo que Deus
tem mandado a ela fazer. Uau! Meu Deus! A gente teria aqui, acho que, fazer uma palavra de 3 horas para poder assim, absorver tudo isso que está sendo dito, gente. Meu Deus! Eu fico com o coração apertado de ter que acabar essa parábola agora, mas a gente, para poder colocar isso nas nossas redes, a gente precisa encerrar agora. Bem, eu gostaria muito, eu acho que eu vou fazer isso sem falar com os outros 2 meninos, mas eu creio que isso está no coração deles também. Nós vamos marcar uma outra parola daqui a um tempo. A gente vai resgatar esse assunto de missiologia, eu acho que é um assunto muito importante, e a gente gostaria de contar com você de novo numa próxima parola. Vocês estão de acordo aí, meninos? Matéria já passou. Favoráveis digam sim? Sim. O Arthur nem metodista mais e está dirigindo concílio. Ao contrário? Não? Então, ok. Passou. Então, a gente vai convocar você de novo, bem, para uma próxima parola, sem sombra de dúvida. A gente quer, mais uma vez, agradecer a tua presença. Foi uma honra realmente ter você aqui conosco. Estando num lugar tão longe, estando diretamente nos Estados Unidos para falar com a gente. Então, eu quero, em nome dos paroleiros, agradecer a tua participação e deixar as portas abertas. Você foi muito querido, cara. Eu não tenho nem como agradecer. Obrigado. Olha, o meu privilégio, meu prazer. E aquilo que eu comparto é apenas aquilo que eu tenho aprendido dos outros. Eu tive o privilégio de beber em fontes muito boas e ter experimentado o poder e a graça de Deus. Porque, olha, nós temos a expressão no Brasil que é aquele que é humilde demais, é orgulhoso, e não quero chegar a entrar nessa postura. Mas o que Deus tem feito através das imperfeições, os erros e tudo, eu estou querendo passar para os outros, para eles não cometerem os mesmos erros que eu, e que eles possam ser mais frutíferos e possam andar em cima dos meus ombros, que eles possam, sim, pisar em mim para poder ficar mais altos, para que eles se destaquem para a honra e glória do reino e o nome de Jesus. Amém. Wilson, sem saber, o Ben acabou de citar um dos trechos da nossa parábola de semana passada sobre relacionamento simples, onde você se torna uma plataforma de lançamento para outras pessoas. O Espírito Santo é incrível, né, cara? Tá tudo amarradinho. Eu quero aqui encerrar essa parábola, então, trazendo aqui uma frase que o Ben disse hoje. Eu deixei até anotada aqui no meu caderninho, e eu quero deixar essa frase aqui para a gente encerrar essa parábola. Deus é um fazedor de histórias por intermédio das nossas vidas. Gente, obrigado pela participação de todos vocês. Semana que vem a gente está de volta com um tema novo. Nós vamos falar sobre família. É um tema daqui, vão ser 4 palavras incríveis e a gente quer contar com você. Se essa palavra foi relevante para a sua vida, eu quero te fazer um desafio. Compartilhe agora esse vídeo com pelo menos 3 amigos. Siga-nos nas nossas redes sociais, deixa aqui o seu like e semana que vem a gente está junto de novo, se Deus quiser. Um abraço, Paulinho, um abraço, Sim. Obrigado, bem, mais uma vez. Deus abençoe você. Até a próxima. Deus abençoe. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.